Acho que Rapidinho, essa é a só para questão, juntar Danilo. isso, porque tem a ver com Tá. isso, Arnaldo, rapidinho, porque tem outra postagem aqui também do Pedro Lopes, falando que essa notificação do Robinho Júnior surpreendeu o Neymar. Falou, mas como Exato. assim? Pedimos desculpa. E os advogados querem que essa imagem apareça ainda hoje. Nesse bolo todo das questões de cabeça do Neymar aí. Advogados de quem? De qual O parte? Robinho Do Júnior. Robinho. Ah, então. É assim, né? Na verdade, o que o Danilo estava falando é que o Neymar, o futebol no Neymar, à medida que essas situações extracampo elas ganham relevância, e acho que elas sempre tiveram relevância ao longo de toda a carreira, a diferença agora é que o futebol não acompanha e nem supera esse outro lado, né? Então, enquanto ele jogava pra caramba, se discutia se essas coisas, se esse tipo de comportamento exemplar que ele nunca teve, era necessário ou não. Como já aconteceu com vários outros grandes jogadores brasileiros, vai. Vamos combinar que postura de liderança, de exemplo, poucos craques brasileiros tiveram recentemente. Mas o fato que, no caso dele, o futebol não acompanha mais essa notoriedade extracampo. E aí a gente tem que discutir também uma situação que eu acho que muitas vezes passa ao lado, à margem, que é o Ancelotti. A gente sempre, não sabemos como funciona a cabeça do Ancelotti. Fosse qualquer outro treinador da seleção brasileira, brasileiro, ele já teria chamado o Neymar, pelo que a gente acompanhou nos últimos tempos todos, certo? Sim. Porque o Neymar, em algumas convocações do Ancelotti, ele não estava contundido. Teve até um momento que parecia tão óbvia a convocação dele, que era aquela partida contra o Chile no Maracanã. E o Ancelotti não chamou. E o Ancelotti, não que ele se recuse a falar sobre o Neymar, pelo contrário, fala sobre o Neymar em toda a coletiva. Quando ele estiver, se ele estiver em perfeitas condições, se ele. Mas o fato é que sabemos, porque a seleção brasileira, nos últimos anos, ela não se difere muito do Santos. O Neymar mandava na seleção brasileira e qualquer técnico, basta ver a reverência que o Diniz e o Dorival, técnicos brasileiros antes do Ancelotti, se referiam ao Neymar, sem falar no Tite, que vocês acompanharam tanto em 2 ciclos de Copa. Então, se o Neymar tivesse esse mesmo desempenho dentro e fora de campo que ele vem tendo, ou seja, pouca bola e muita notícia fora, ele já teria sido chamado por um técnico brasileiro para a seleção. Ele estaria na lista, como disse o Rodrigo, em relação ao Djalminha. O fato é que ele nunca esteve na lista até agora do Ancelotti, né? E para fazer parte pela primeira vez da lista de um técnico estrangeiro que tem uma imagem poderosa, ele teria que ser mais notícia dentro do que fora de campo, o que ele não conseguiu. Ele já não conseguiu. Faltam 15 dias, não dá mais, né? Aí, assim, se ele for convocado, vai ser uma enorme surpresa para todos nós, levando em consideração esse histórico recente e como o Ancelotti vem lidando com isso. Uma enorme surpresa. Ele é zebraça para a lista de convocados da seleção brasileira. Se ele aparecer, eu não sei se vocês três têm uma opinião diferente, mas para mim seria uma enorme surpresa. Não é uma coisa corriqueira, não, se ele aparecer na lista no dia 18. Olha os jogos que tem pela frente do Santos ainda, que o Neymar ainda pode aparecer para ver se, sei lá, pode ser convocado. Ele joga lá com o Recoleta hoje, depois tem Santos e Bragantino na Vila, deve jogar esse jogo. Coritiba e Santos pela Copa do Brasil, jogo de volta, imagino que jogue. E aí Santos e Coritiba pelo Brasileirão em seguida. Vamos combinar que seriam 4 jogos que ele poderia jogar, né? Não tem grandes problemas aí. Não tem gramado sintético, não tem viagem longa. Diga, Rodrigo. Não, então, essa foi outra coisa que eu ouvi dentro da CBF. Qual jogo grande o Neymar jogou esse ano? É isso, qual? Exato. Nenhum. Não teve. Ele só Ele não pegou jogou um a adversário carne grande, assada. foi lá. Ele não pegou um adversário grande, aí ele podia jogar contra o Flamengo, tomou um cartão. Aí não vai no sintético para jogar contra o Palmeiras. Cara, para você mostrar futebol para a Copa do Mundo, você tem que jogar contra um adversário grande. Ou ele vai. O planejamento dele era chegar lá, jogar contra o Haiti e acabou a participação dele. Eu tô com o Arnaldo, assim, concordo plenamente. Toda a percepção das informações que eu tenho seria
uma zebraça. E eu acho que esse comportamento que o Danilo descreveu aí tem a ver com a personalidade comum do Neymar, que a gente sabe que ele não é das pessoas mais maduras do mundo, enfim, longe disso. Mas assim, eu acho que ele já percebeu isso. Ele tá ficando cada vez mais irritadíssimo porque ele já percebeu que ele não vai. É possível mesmo. Pior do que o Flamengo, pior do que o Palmeiras, ele não ter ido para Mirassol. Para mim, ali foi Ali foi assim, que o Ancelotti foi, ele não foi. Ali né? é um Ali foi, negócio exatamente. inacreditável. Para a gente fechar o assunto Também. Neymar, eu coloco duas coisas aqui para vocês. São duas imagens. Primeiro essa que o Rodrigo fala, ele não jogou jogo grande. E aí é numa semana que a gente vê o que a gente viu. O Bayern e o PSG jogando numa velocidade maluca. Aí quem assistiu o Manchester City e Everton ontem fala que jogo é esse, que loucura e tal. Aí você não consegue enxergar o Neymar nesse lugar, né? Num jogo desse jeito, que vai ser mais ou menos alguns jogos da Copa do Mundo, né? Que o Brasil vai enfrentar. Essa é uma imagem. E a outra é a imagem que o Robinho lá, o staff do Robinho quer, que são as imagens da suposta agressão. Se essas imagens aparecem e se essas imagens vazam, esse negócio escala ainda mais. Porque as pessoas vão ver, olha, o cara deu um tapa mesmo, foi forte, foi fraco, deu rasteira, foi covarde. A coisa pode piorar, né, Danilo? Eu tô curioso para saber como vai ser essa relação, porque, teoricamente, como o treino é fechado, só quem tem acesso à imagem é a comissão técnica do Santos, que são os analistas, que eles fazem a filmagem de todo o treino para fazer análise depois. Então, assim, o Santos teria que ceder, ou o staff do Neymar, que tem autorização para filmar todos os treinos do Neymar, para poder fazer conteúdo para o canal dele no YouTube, no Instagram. Então, assim, quem vai ceder essa imagem? A diretoria do Santos? E outra, se fosse uma coisa leve, se tivesse sido um tapinha, seria muito simples para o Santos já ter mostrado. Aí, pô, foi só uma brincadeira ali, um tapinha. Não, então assim, e o silêncio do Neymar e do, como eu posso chamar, do tour do Neymar, do time Neymar, porque o Neymar ele tem várias pessoas aí pelas redes sociais que falam por ele. Ah, sim. Ninguém tá tentando falar assim, no máximo que fala, é do futebol, gente, pelo amor de Deus, mas ninguém nega, ninguém fala, não teve. Então assim, cara, vamos ficar de olho. Ficaremos de olho.